Então, boa noite a todos. Mais uma oportunidade aí da gente se ver, né, através desse vídeo. Vamos continuar da onde a gente parou ontem, perfeito? Então, esse aqui foi o nosso layout. Falta implementar essa rota aqui do alterar. Perfeito, meus caros? Então, vamos implementar essa rota aqui. Então, para implementar essa rota, eu preciso abrir o meu arquivo de rotas. Eu tenho o grupo de rotas vendas. Tenho aqui o cadastro, porém, eu não tenho essa rota aqui, ó, que é o alterar. E nessa rota alterar, eu preciso de um argumento, tá? Então, eu preciso de uma variável, que é a variável ID da minha venda. Então, mesma coisa, eu vou implementar aqui também o alterar, perfeito? Então, depois de desenvolvido a rota, certo? E, e feito aqui essa rota, eu preciso do quê? Eu preciso implementar essa função aqui, em qual método? No método Sales. Então, vamos lá. Aqui eu gosto muito de utilizar o seguinte atalho. Esses itens aqui, essas funções dessa classe, fica muito cheio. Então, para eu não me perder nesse monte de código, eu vou pressionar Ctrl mais K, depois Ctrl, vou continuar com Ctrl segurado, perdão, e vou pressionar a tecla 0. Vamos lá que eu demorei. Ctrl K, seguro Ctrl, Ctrl 0. Ele vai minimizar toda a minha classe. Então, isso vai permitir que eu clique nessa setinha. Eu vou visualizar todos os métodos, porém vai ficar tudo compactado e minimizado. Então isso facilita a visualização dessa classe. Então eu vou digitar um public function alterar e agora eu vou simplesmente aqui, ó, desenvolver esse método. Então o request é para eu capturar os dados de quem requisitou isso aqui e o response é o que eu utilizo para responder. E o args são os argumentos, certo, que eu passei para essa URL. O primeiro argumento que eu quero capturar aqui, pessoal, é o seguinte argumento. É o código que foi me transmitido aqui para essa página. Então, o ID vai receber o meu args, certo? Eu não vou entrar em detalhes o porquê que é um array, o porquê que tem esse D aqui, ó. Até mesmo porque eu já expliquei várias vezes, tá? Mas como vocês podem perceber aí, ó, a posição ID, ela tem o mesmo nome que essa variável aqui, ó, tá? Então, o args ali justamente é isso. Eu estou capturando essa variável. Aí, ó, o que que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer um if, tá? Para verificar se isso aqui é nulo, ó. Então, eu até poderia fazer um tratamento aqui, por exemplo, dois pontos de interrogação, caso não exista ou seja vazio aqui, ó, eu poderia passar um null, tá? Então, eu posso usar o isNull, is_null, para verificar se o valor da variável id é nulo. Caso seja nulo, eu posso fazer o quê? Return, posso pegar aqui um $response, e aí eu vou chamar um redirect, acho que é redirect. É isso mesmo? Eu acho que eu já fiz isso aqui em algum lugar, não vou lembrar a diretiva. Redirect. Ou melhor, eu vou utilizar o header do PHP aqui, ó. Header. E o header, eu vou passar aqui o caminho para onde eu quero direcionar. Então, por exemplo, se a pessoa tentar alterar uma venda que não existe, ou alterar uma venda que sem informar o código da venda que a pessoa está tentando alterar, o que que eu quero fazer? Eu quero direcionar para venda barra lista, perfeito? Então, eu não vou permitir que a pessoa altere uma venda sem informar o ID dessa venda. Vamos dar um F5 aqui. Ele vai dar um erro. Beleza, vamos retirar esse ID e vamos tentar de novo. Vamos verificar se ele vai voltar. Não voltou, deixa eu dar uma pausa aqui só para eu pegar o código certo aqui, ó, do header, tá? Só um minuto. Perfeito, vamos lá. Então, o que que tinha faltado aqui? Tinha faltado o location, né? Barra, só que não é pagamento, é barra venda, barra lista. Então, se a pessoa que tentar acessar a página não informar o código da venda que ele está tentando alterar, eu vou retornar para a lista das minhas vendas. Vamos fazer um teste aqui. Vamos lá, venda barra alterar. Então, não passei o ID. E deixa eu ver aqui, era para estar funcionando agora. Deixa eu colocar um eixo aqui, um $id, e colocar um DAI, só para ver qual que é o valor ali do meu ID. Venda barra alterar. O que que eu fiz de errado aqui? O que que ele está dizendo para mim? Meter
Só que se eu implementar no lugar errado, alterar, ele não funciona. Então vamos lá. Deixa eu verificar aqui se está tudo correto. Estou utilizando o get, está correto. Alterar, alterar. Vamos verificar se eu implementei tudo no lugar certo. Alterar. Deixa eu dar uma pausa para descobrir o erro. Descobri o erro. Beleza, descobri o erro, galera. Aqui eu estou selecionando o termo de pagamento, ó. Então, se eu verificar que não existe a variável, né, os dados aí do termo de pagamento aí que eu vou redirecionar. Então, aqui eu vou seguir o mesmo padrão, tá? Então, eu vou passar aqui o código, né? O código que eu quero ali, certo? Da minha venda. E aí eu vou selecionar os dados da venda. Perfeito, meus caros? Então, vamos lá. $sale. E aí eu vou usar o select query para selecionar isso. Dois pontos, select. E aí eu poderia passar os campos aqui da venda. Como é um sistema de principiante, como a gente está iniciando, e são poucos campos, eu não vou especificar os campos que eu quero selecionar. Eu simplesmente vou deixar vazio para que ele me traga todos os campos. Mas, se tiver muito campo nessa tabela do meu database, o ideal é que eu passe os campos que eu quero selecionar, somente os que eu quero. Perfeito? Então, eu vou passar também o from com o nome da tabela. O nome da minha tabela é Sally, perfeito? E vou chamar aqui, ó, o método where. Esse método where é o que vai construir o filtro. Afinal de contas, eu só quero selecionar uma venda com um ID específico, que é o ID que eu vou capturar ali através do meu argumento. Perfeito? Então, qual que é o campo mesmo que eu vou utilizar aqui para filtrar essa venda, que é único, nunca se repete? É o ID dessa venda. Perfeito, vírgula. Eu vou passar aqui a operação, o operator. O operator é o sinal igual, então ele precisa ser igual. Igual ao quê? Igual à variável ID. E aí esse valor pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Perfeito? Vai depender do que estiver acontecendo ali no momento, tá bom? Próximo passo é eu, né, de fato aí, fazer essa consulta, realizar essa consulta. Então eu vou utilizar o fetch. Lembrando que tem aí como eu fiz para construir essa classe no canal, tá? Que eu estou postando essa aula. Então vocês podem consultar isso lá. Em seguida eu vou fazer um if para verificar, ó, se deu algum problema para selecionar aí esse registro da venda. Aí agora aqui sim, de fato, eu vou utilizar aí o here, tá? Para redirecionar isso. E vou utilizar aqui, ó, o location, dois pontos, espaço, barra venda, barra lista. E aí ele vai redirecionar essa minha página, caso a venda não exista. Então, return. Então, como ele já está retornando, nem precisa pôr o die, mas por motivos de segurança, tá? Eu vou fazer isso. Vamos fazer um teste. Eu vou passar aqui o código 1. Vamos verificar se ele vai fazer alguma coisa. Ele vai dar erro porque eu não estou retornando nada. Tá, beleza? Mas eu vou colocar um eixo oi aqui, ó, só para a gente testar. E um die aqui para ele não estourar um erro e simplesmente vai exibir o oi para mim, porque existe a 1, se não me engano, eu já inseri ela, tá bom? Olha lá. Então deixa eu dar um zoom aqui só para vocês visualizarem, ó. Ele já está funcionando, tá? Mas se eu colocar aqui o código de uma venda que não existe, ó, por exemplo, ele teria que, obviamente, redirecionar para a página de lista de vendas. Então, basicamente, ele não me deixa abrir a página se o código da venda não existir, tá bom? Então, é uma medida de segurança aí que eu estou aplicando, tá? E isso aqui, para o caso da venda, é essencial, tá? A gente não pode alterar uma venda que não existe, que não está no nosso database, tá? Isso é um grande problema, perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo o alterar barra 1, que é o ID, e agora ele vai abrir essa página para mim. Só que não é isso que ele vai retornar. O que ele deve retornar? Ele deve retornar exatamente essa página aqui, ó, que é a página de vendas. Só que agora a ação vai ser de E, eu vou ter o ID da venda que eu estou alterando, e ainda por cima eu vou ter uma variável chamada Sally, com todos os dados da venda que eu selecionei. Perfeito? Então vamos lá, eu vou selecionar esses dados aqui, ó, só para a gente ganhar tempo, tá bom? Vou vir aqui. Aqui, ó, não vai mais ser o C. Para E, a gente está
para editar, a gente está utilizando o E. E também eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o ID da venda, ó. Perfeito? Por quê? Porque o ID da venda vai ser colocado lá naquele campo de ID. Então, quando eu for fazer o insert do item, eu vou utilizar o código da venda que está setado dentro do campo ID da venda para adicionar esse item, tá bom? Então, vamos lá. O ID, eu vou utilizar a variável ID. E aí, ó, eu vou criar uma posição aqui, ó, chamado Sally. E vou adicionar o $Sally, que são os dados da venda que eu estou aí inserindo. Perfeito? Perfeito, todos os dados estão aqui. A página é essa mesma página HTML aqui, que é a página de vendas. Vamos verificar o retorno. O retorno vai ser minha página de vendas, tá bom? Só que eu não tenho aqui o valor do código da venda que eu passei aqui, ó. Perfeito? Então é isso que eu vou organizar agora. Então vamos lá. Deixa eu já fazer isso. Vou voltar aqui no Sales. Deixa eu olhar aqui o sale.html. O que está faltando aqui para ele capturar o valor da variável ID que eu estou transmitindo para dentro do meu template? Value, né? Como que eu capturo o valor da variável? Chave-chaves, o nome da variável que eu quero. O nome da variável que eu quero, suponhamos que eu não saiba o nome da variável. Basta eu vir aqui na minha classe, certo? A classe do meu controller. E aqui, ó, são os dados que eu estou transmitindo, enviando para dentro do meu template. Perfeito? Então, a variável que eu quero é justamente o código da minha venda, tá? Que eu estou alterando ali. Então, é a posição ID, tá? ID. Perfeito. Por que esses campos estão sendo exibidos aqui, ó? Tá? Tem um motivo pelo qual esse está sendo exibido ainda. É para fins didáticos. É para a gente visualizar, enxergar o que está acontecendo aqui no momento. Mas eu não preciso que isso fique visível mais, porque eu já sei o motivo pelo qual eu tenho esses dois campos aqui. Todo mundo sabe o motivo pelo qual a gente tem esses campos aqui? Existe alguma dúvida, galera? Alguém tem dúvidas? Então, maravilha. Então, agora a gente vai construir aqui a função que simplesmente vai inserir o item na minha venda, perfeito? E além de inserir o item na minha venda, ele também vai, eu vou ter uma classe aí, um método, perdão, para listar esses itens aqui, ó, dentro dessa minha tabela, perfeito? Então isso aí já vai basicamente quase que fazer a venda funcionar. Aí vai faltar o quê? Aplicar o desconto no item, certo? No meu caso, vai faltar controlar a visibilidade desses botões aqui, porque o correto é que esse botão, quando eu tiver, por exemplo, aberto a venda aqui, ó, tiver só cadastro, o correto é que esses botões não apareçam, perfeito? Isso eu acredito que vocês já fizeram. Depois eu vou mostrar aqui uma forma de implementar isso também. Mas vamos seguir aqui agora. Eu vou abrir uma nova venda aqui, tá um pouquinho lento, o nosso Wi-Fi não está ajudando. Eu vou clicar no Insert, tá? Carregou aqui outra venda, código 2, ó, já preencheu aqui para mim. Se eu der um F5, ele vai permanecer a mesma coisa, ó, vocês vão perceber isso agora, porque eu já implementei essa rota, então ele vai setar ali os valores, perfeito? Só que, quando eu clicar em inserir aqui o item, além dele gerar a venda, ele precisa inserir também o código do item da venda, tá bom? Então, como aqui sempre vai ser uma quantidade 1, porque se trata de um PDV, né, que é o balcão ali de atendimento, então sempre a quantidade de itens inserida no item da venda vai ser 1, tá bom? Vamos fazer um select aqui, ó, acho que é item sales aqui, ou sale item, não sei, item sale. Vamos verificar se está tudo certo com essa tabela, perfeito? Olha lá, desconto, acréscimo, total líquido, total bruto. Faltou um campo aqui, hein, que é o campo da quantidade de item que foi comprado, tá bom? Então, a gente deve fazer isso, a gente deve pegar aqui e adicionar o campo quantidade, porque eu não sei quantos a pessoa comprou, só sei qual item que a pessoa comprou, tá? E aí, a partir do momento que você tiver esse campo quantidade, você já começa aí a ter a possibilidade de trabalhar com estoque, tá? Então, beleza, vamos lá, database, migration. Eu vou encontrar a minha migration aqui de itens sales. Além de adicionar o total líquido, eu também vou adicionar aqui, ó, total bruto e total líquido. Também vou adicionar aqui a quantidade, tá? E a quantidade também vai ser decimal. Por quê? E aí agora é uma pergunta interessante, né? Quantidade. Por que a quantidade tem que ser decimal, galera? Pode ser quilo. Não existe um quilo redondo. São 900 gramas. Mas é muito difícil você pegar um quilo redondo.
pode ser que seja 1,50 kg, né? Por exemplo, você pode comprar aí 10 balas, né? Ou 12 balas. Você pode comprar metros, né? 1,5 m, 1,65 m e por aí vai. Então, a quantidade é sempre ideal que a gente coloque o número decimal, tá bom? Agora complicou, hein, cara? Deixa eu ver se eu consigo excluir esse item Salles aqui, que é a tabela. Eu acho que eu consigo. Deixa eu atualizar aqui, ó. E agora eu vou mostrar uma manha aqui para vocês da Migration. Alguém sabe o porquê dessa tabela ThinksLog aqui, galera? Alguém sabe explicar o porquê que existe ela? Para rodar. Então aqui, ó, esse ThinksLog, ele sabe quais as migrations que foram rodadas. Então, vocês estão vendo ali que, por exemplo, eu tenho o item Salles ali, ó. Vocês estão vendo? O que acontece se eu excluir essa tabela daqui, ó? Excluir o item Salles e vier aqui, ó, e dar um drop nela também, ó. Então ele vai dropar só o item Salles. Perfeito? Perfeito. Então eu excluí da tabela ThinksLog e excluí dali. Agora eu vou conseguir, vocês vão perceber aqui, criar de novo essa mesma tabela aplicando já essa alteração. É a forma menos danosa de você fazer isso. Você tem que excluir todo o banco de dados para rodar isso, tá bom? Então vamos lá, novo terminal, eu vou acessar aqui, eu acho que eu já estou conectado, olha que maravilha, já estou conectado. Então, vendor, bin, Thinks, Migration, e ele vai criar só a tabela de item venda. Vamos lá, tá rodando aqui, olha que maravilha, criou só a tabela que eu precisava. Que eu já estava conectado no meu container, tá? Por isso que eu não conectei de novo. Então agora, vocês vão ver que a minha tabela foi criada aqui, ó, deixa eu dar um update aqui, atualizar. Então, 10 tabelas, item Salles, que é minha item venda, e aqui eu tenho o campo quantidade, ó, que é um numérico, tá? Perfeito. Agora sim a gente vai implementar aqui a inserção do item da nossa venda. Então, já vou fechar isso aqui para não ficar muita coisa aberta. E aí eu já tenho programado aqui, ó, funcional, esse método, ó. Eu vou até fazer um comentário nesse método aqui, ó. E aí eu vou deixar vocês copiarem essas alterações. Só um minuto. Então, ó, insere uma nova venda. É um comentário do que esse método está fazendo. Então, eu vou deixar vocês copiarem essa parte aqui do alterar. Perfeito? E vou dar uma pausa aqui, ó. Então, perfeito. Vamos continuar aqui, meus caros e queridos colegas. Isso aqui é um código muito básico, tá bom? Existem eventos críticos aqui neste código. Então, como, por exemplo, a seleção dessa tabela aqui, a seleção do registro na tabela venda é um evento crítico. Então, o recomendável é que a gente tenha esse bloco try catch, tá? Caso aconteça um erro, eu preciso dizer qual foi o erro que aconteceu, tá bom? Então, eu vou utilizar o exception, que é a variável padrão aí, que eu sempre utilizo para controlar os erros, tá? Erros de execução aqui no PHP. Então, essa tentativa, ó, eu vou adicionar aqui dentro do try, que é a tentativa de renderizar o template, que é a tentativa de selecionar o registro na tabela, eu vou adicionar dentro do bloco try. Caso aconteça um erro, aí eu vou capturar o erro no bloco catch, tá bom? Então, eu vou colar esse código dentro do bloco try, perfeito? E aqui ele vai encerrar nessa linha retornando a página HTML. Caso dê erro, eu posso colocar um var dump só para a gente fazer um teste aqui, né, e capturar aqui o get message, que é a mensagem de erro que aconteceu ali, tá bom? Então, se ele cair aqui é porque aconteceu um erro. Eu vou deixar só o var dump mesmo para ele imprimir o erro, mas vocês podem melhorar. Por exemplo, vocês podem construir uma classe só para exibir os erros, né? Os erros da aplicação. E aí nessa classe você pode retornar um template, por exemplo, 404, nesse seu template, né? E dizer o porquê que deu erro. Vocês podem melhorar isso. O Slim Framework também tem ali uma parte que é só para erro, né? Só para mostrar o erro ali que aconteceu, de forma mais detalhada. Perfeito? Então, seguindo aqui, meus caros, vamos lá. Aqui eu já estou selecionando a venda, já estou retornando tudo certo. Então, para a gente não demorar muito, eu já vou começar aqui, ó, fazendo o seguinte. Public, faltou um C, né? Function, insert, item, sale. Perfeito? Com Ctrl Z, eu vou duplicar esta linha, public, function,
Ctrl T aqui, Insert. Aqui eu vou colocar List Item Sale. Então, ou seja, ele vai listar o item da minha venda. Perfeito? Então, esses dois aqui, ó, são essenciais. Um é para inserir o item da minha venda e o outro é para listar os itens da minha venda. Perfeito? Então, eu vou começar primeiro por este aqui, ó, que é o Insert Item Sales. Então, eu preciso aqui, ó, do meu PSR7, que é a interface da resposta e também a interface aí de quem está requisitando os dados. Então, o primeiro passo é utilizar aqui a minha variável form, chamando o meu request, chamando o get parsed body, para capturar ali os dados do formulário, tá bom? Eu acho que é isso mesmo, parsed body. Deixa eu só conferir, porque eu já utilizei esse método aqui antes. Eu vou até copiar aqui para evitar erros de digitação e para a gente não perder tempo nisso. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Agora, o que falta fazer? Falta, obviamente, fazer algumas validações. Lembrando que a validação que eu estou fazendo aqui é a mais básica de todas. Então, vocês devem sempre aprimorar essas validações, porque a venda é um evento crítico. Se você bagunçar uma venda, você pode bagunçar a venda do coleguinha, de outro caixa, tá? Então, eventos críticos como a venda, sempre tem que tomar o máximo de cuidado possível e tem que programar da forma mais segura possível, tá? Primeiro passo é eu verificar se existe o ID da venda. Então, vou atribuir o código da venda aqui, ó, para essa variável ID, tá? Então, o ID, eu vou capturar a posição ID do formulário. Caso não exista, dois pontos de interrogação, ele vai verificar a nulidade e vai verificar se existe. Então, qualquer problema que acontecer em capturar a posição ID na minha variável form, eu quero que seja atribuído null, tá? Senão, ele vai passar o valor daqui, ó. Deu qualquer probleminha nisso aqui, ó, ele passa null, tá? Então, eu vou fazer um if agora para verificar se is null, né? Ou seja, é nulo. Is null o quê? Na posição ID. Se ele cair aqui, galera, então eu já vou retornar um JSON aqui de negação. Ó, deu erro aqui, não foi possível, né? Capturar o ID dessa venda, tá? Então, eu vou até capturar aqui, ó, esse exemplo aqui. Ó, aqui eu verifico se ele é vazio também, ó. Além de nulo, eu verifico se ele é vazio. Então, vocês podem aí melhorar isso aí ao máximo, tá bom? Eu vou até copiar isso aqui para ganhar tempo, ó. É a mesma validação que eu quero aqui. Então, se eu tentar inserir um item da venda sem informar o código da venda que eu vou inserir esse item, eu não posso autorizar que isso aconteça, tá bom? Então, perfeito. Agora, caso ele entre aqui, eu também preciso verificar o ID do produto, ó. Olha só que legal, já está aqui o ID do produto, cara, ó. Deixa eu verificar se eu consigo pegar. O ID não vai estar, mas no... É que eu não fiz também o update. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos duplicar isso aqui para ganhar tempo. Esse ID do produto, essa variável, eu vou criar ela aqui, ó. Então, dólar ID underline produto vai receber o dólar form na posição pesquisa. Eu acho que o nome é exatamente esse. Deixa eu só conferir aqui, ó. Isso mesmo, ó, pesquisa. O que significa esse pesquisa? Esse pesquisa, ó, só para vocês visualizarem, é a propriedade name desse input aqui. Isso aqui eu expliquei várias e várias vezes, tá? Ó. Então eu tenho aqui esse meu select. Esse meu select tem a propriedade aqui name e a propriedade name dele é o pesquisa. Então quando eu utilizo o form data para converter chave valor, o name vira a variável, tá? Então é exatamente isso que eu quero, é o pesquisa. Eu vou verificar se existe, né, esse valor. Vou fazer o mesmo para o ID da venda, tá? Então, se não existir a venda ou se o código do produto não for informado, eu preciso encerrar o processo. Então, ó, verifica se o ID, colocar aqui da venda, perfeito? Beleza, o de baixo não precisa mudar nada, eu vou deixar vocês fazerem isso aqui igual agora, tá? Para a gente poder continuar. Então, perfeito. Vamos seguir aí, galera. Aqui a gente já fez uma verificação interessante de segurança. Agora a gente vai fazer o quê? O próximo passo, o quê? Vamos lá, vou contar com a dica de vocês aí. Qual que é a dica aí, ó? Então, perfeito, meus queridos. Já tem o bloco try catch aqui, que é um requisito, né?
Como agora, a partir de agora, eu vou ter um evento crítico, onde eu vou manipular dados no meu database, então eu preciso desse try catch, tá? Eu vou pegar aqui esse exemplo de try catch aqui, é um retorno em JSON, já vou colar aqui para a gente ganhar tempo, tá? E obviamente eu vou deixar vocês copiarem aí para a gente seguir junto. Então, primeiro, antes de vocês já começarem a copiar, eu vou tentar primeiro selecionar aqui o produto. Então, $produto, que é a minha variável, vai receber select query, dois pontos, select. Não vou especificar campos, mas de novo, é errado você não especificar o campo que você quer do produto. Por quê? Se tiver muito campo nessa tabela, a minha consulta fica extremamente lenta. Mas como é um banco de teste, não tem muitos campos e a gente está começando a desenvolver, então não vou especificar aqui os campos, tá? Simplesmente vou chamar o método from, vou passar o nome da tabela. Caso você não saiba exatamente o nome da tabela, você pode vir aqui no banco de dados e simplesmente selecionar o nome da tabela para não correr o risco, tá? De digitar o nome da tabela errado. Em seguida, vou aqui chamar o método where, correto? E o próximo passo é selecionar o valor ID, passar aqui o sinal de igual e passar aqui o $ID o quê? ID produto. Questionamento para vocês aí agora. Está correto? Tá mesmo? Na venda, quando eu vou fazer a venda, eu preciso selecionar o produto, né? O produto que eu estou vendendo, né? Então, esse aqui é o produto que eu estou vendendo. Em qual tabela que eu cadastro o produto que eu irei vender? Então, está correto, galera? Por que não? No item da venda. O item da venda são os produtos que eu vendi para um determinado cliente e eu vendi esses itens em uma determinada venda. Então, aqui ó, é produto. Perfeito? Product. Deixa eu copiar o nome da tabela, então vou clicar sobre a tabela, vou vir aqui em SQL, Product, e vou selecionar o produto. Então, eu vou até pôr um comentário, hashtag, selecionamos o produto que está sendo vendido. Perfeito. O próximo passo é o quê? Se não existir esse produto, então eu já vou programando esperando que o pior aconteça. Se não existir esse produto, eu posso continuar ali inserindo esse item? Então eu já tenho que informar que deu um erro, certo? Então vou fazer um if aqui, dólar, produto, faltou o dólar, né? Produto. Se ele cair aqui, a gente tem um erro, perfeito? E aí eu vou copiar isso aqui de novo, para ganhar tempo, a mesma estrutura, só que aqui eu vou mudar a mensagem. Então o status continua sendo false, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, restrição, nenhum produto localizado. Perfeito, caros? Vou aguardar vocês copiarem essa parte aqui e a gente continua. Então, meus caros, continuando, beleza, vamos lá. Então, se ele não executar esse if, é porque existe um produto. E se existe um produto, aí agora de fato, eu vou montar aqui todos os campos, né, Field and Values, para inserir isso na minha tela de item venda. Eu vou tentar ser mais preciso na explicação de como eu utilizo os atalhos aqui. Ó. Então, vou clicar na tabela item venda, tá? Ó, vou selecionar todas essas informações aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Data de cadastro e data de alteração, ele sempre vai pegar ali a data e horário atual, perfeito? Então, vocês vão perceber que vai ficar bagunçado na hora que eu colar aqui, ó. Por que que vai ficar bagunçado? Aqui eu tenho o nome do campo lá da minha tabela do banco de dados, certo? E aqui eu tenho o tipo de informação que eu preciso pôr dentro desse campo. Só que eu não quero o big int, eu só quero o nome do campo, tá? Então, uma estratégia que eu posso usar aqui, ó, deixa eu só levantar aqui, pessoal, para explicar isso na TV. Uma estratégia que eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, é eu pegar todos esses nomes de campos e afastar ele, certo? Afastar ele para a esquerda. E aí eu seleciono todos eles depois que eu tiver afastado ele para a esquerda. Então, como que eu faço para selecionar aqui, ó, somente, né, nessa parte aqui, que é a parte esquerda do tipo de dados? Eu pressiono o Alt no meu teclado e seguro.
Então, vou pressionar o Alt, vou ir clicando em um por um, até selecionar todos, tá? Ó, um por um. Isso tudo aqui, pessoal, se chama preguiça de fazer um por um. Depois eu vou pressionar Tab várias vezes até ele ser esticado, né, para minha direita, perfeito? Dessa forma. Então, ó, como agora eu tenho esse espaço aqui, galera, eu consigo pressionar aqui, ó, Shift Alt, clicar com o botão do mouse, ó, e descer a setinha, ó. Percebam que o meu cursor selecionou todas as minhas linhas, o que me permite utilizar o Ctrl Shift e a setinha para a direita e selecionar esses valores, ó. Ou eu posso fazer de uma forma mais precisa ainda, ó, que é clicar aqui nessa primeira linha. Vamos tentar fazer o que eu estou fazendo, ó. Vou clicar nessa primeira linha, pressionar Shift Alt F, clicar com o botão do mouse, arrastar para baixo e depois eu vou arrastando, ó, até selecionar todos os valores, ó. Tá vendo? Ficou selecionado. Agora o que eu vou fazer? Delete. Aí eu vou utilizar Shift Alt, setinha para a esquerda. Eu acho que é Shift Ctrl. Shift Ctrl e setinha para a esquerda. Vou utilizar o aspas simples. De novo, Shift Ctrl, setinha para a esquerda. Shift Ctrl, setinha para a esquerda. Vou usar o aspas simples de novo para fechar o nome do campo. Shift Ctrl, setinha para a direita. Setinha para a direita. Sinal de igual, sinal de menor, aspas simples, fecha aspas simples. Eu montei a estrutura do meu array. Só que eu faço isso muito mais rápido. Depois que você fizer aí 4, 5 vezes, você vai conseguir fazer isso bem mais rápido, usando aí o VS Code, tá? Então, isso aí é uma dica de produtividade, tá? Quando você for tentar fazer esse exemplo aí na sua casa, pausa o vídeo, vai repetindo várias vezes até você conseguir fazer. Isso aí agiliza muito o processo do desenvolvimento de software. Então, esse array aqui, ó, eu já consigo, né, montar aí toda a estrutura de insert da minha venda. Só que eu preciso preencher os valores aqui para que eu possa inserir isso. Então, por exemplo, eu sei que como eu não tenho o campo quantidade lá na minha página de vendas, eu automaticamente vou inserir sempre um. Total bruto e total líquido, como eu não estou ainda trabalhando com desconto, eu vou pegar esse valor da minha tabela de produtos, que é essa variável aqui, ó, tá? Que está trazendo o registro da tabela produto. A descrição, também aí o nome, né? Na verdade, vai ser o nome do produto. E o desconto, obviamente, que vai ser valor zero, perfeito? Porque não tem desconto ainda. Então, o que a gente já tem de valor, a gente simplesmente já pode pôr aqui, ó. ID da venda está na variável ID. ID do produto está na variável ID também, ó. ID produto, na verdade, né? Então, quantidade vai ser 1. O que falta eu pôr aqui, ó, é o quê? É o total bruto, o total líquido e o nome do produto que eu estou vendendo para inserir no item da venda. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar aqui a variável $produto, é um array, então eu vou pegar a posição do total bruto, que vai ser o valor de venda, se não me engano, tá? Mas primeiro eu vou simplesmente colar aqui o produto com a posição do array vazio. Eu vou ir na tabela produto para fazer com o máximo de segurança possível para evitar erros. E o nome do meu campo é valor. Então, eu vou pegar valor. Então, tanto para o total bruto quanto para o total líquido, eu vou inserir o valor de venda desse produto. E o nome do produto, se não me engano, é o nome mesmo. Então, é isso aqui que eu vou ter. Antes de já inserir isso na minha venda, eu simplesmente vou colocar um return aqui, ó. E vou fazer o seguinte, $this, né? Ou seja, minha própria classe, retornando meu send.json. E vou passar o $field and values para ver se todos esses valores para inserção na tabela de item da venda foi preenchido corretamente no padrão que a gente espera para o SQL, tá? E aí agora, eu preciso chamar aqui nesse insert a função insert item lá do JavaScript. Então, eu já fiz aqui o back-end, que é o que vai inserir de fato esse item lá na minha tabela do banco de dados. Porém, eu não fiz, se não me engano, eu não fiz isso aqui ainda, ó, tá? Então, eu estou inserindo a venda, porém, eu não estou inserindo o item da venda. Então, async function insert item sale. Aqui é onde a gente vai inserir o item da nossa venda, perfeito? Então, para não ficar muito cansativo, eu vou simplesmente selecionar o código do insert sale
e vou mudar essa rota. De vez de pôr venda, insert, eu vou colocar lá a rota correta. Tá perfeito? Então, Ctrl C, Ctrl V, show. Essa parte aqui, ó, eu não preciso mexer nessa parte, tá? Porém, isso aqui também eu não preciso mexer, então eu posso retirar, simplesmente retirar tudo isso aqui, ó, tá? E aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que é interessante ser feito. Por exemplo, toda vez que inserir um item da venda e que der certo a inserção desse item da venda, o que eu quero fazer? Eu quero listar, né, atualizar a minha tabela de item da venda, para ele adicionar esse item lá na minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Na verdade, se ele cair aqui, já deu certo, né? Então, ó, o que a gente faz? Ó? Atualiza a lista, ou melhor, atualiza a tabela de itens da venda. Perfeito? É isso que a gente vai fazer aqui. Eu sei que é extenso, então eu vou deixar vocês copiarem. Eu vou minimizar o cat aqui e vou minimizar isso que tem. E vou deixar vocês criarem esse método insert item sales. Perfeito? Não sei se vocês copiaram isso aqui, vou deixar vocês copiarem também.